Bom dia, e o tema de hoje é Patriarcalismo e Família Patriarcal. Outro campo de investigação sociológica trilhado por Freire foi o que ele chamou de patriarcalismo, uma forma de organização social baseada no domínio social, político e econômico do patriarca. Seguindo essa trilha, Gilberto Freire cunhou o conceito de família patriarcal, ou seja, família formada por casal, filhos legítimos, afilhados, agregados, escravizados, concubinas, filhos bastardos, entre outros. Você vai ver também. Antônio Cândido, 1918 a 2017, foi um sociólogo, professor e crítico literário. Seus estudos inovaram o pensamento brasileiro. Paraty, Rio de Janeiro, 2011. Outro campo de investigação sociológica, trilhado por Freire, foi o que ele chamou de patriarcalismo, uma forma de organização social baseada no domínio social, político e econômico do patriarca. Seguindo essa trilha, Gilberto Freire cunhou o conceito de família patriarcal, ou seja, família formada por casal, filhos legítimos, afilhados, agregados e escravizados, concubinas, filhos bastardos, entre outros. Para ele, esse modelo de família predominou no Brasil durante todo o período colonial e imperial, sobrevivendo em algumas regiões até o século XX. Segundo Freire, o modelo de família patriarcal se desenvolveu sobretudo na zona rural, principalmente nos engenhos. Por isso, a Casa Grande foi o maior símbolo dessa forma de organização. No tocante ao contexto, Freire afirma que a distância entre o Brasil colonial e a metrópole portuguesa enfraquecia o poder do Estado, aumentando, consequentemente, o poder dos patriarcas. Eu vou entrar no contexto sobre essa questão da distância entre o Brasil colonial e a metrópole portuguesa. Você vai entender o contexto desse assunto. É somente no século XIX, em 1808, que o sistema colonial e essa relação metrópole-colônia começou a se desmantelar, pois é o ano em que a família patriarcal, é o ano em que a família real portuguesa se transfere para o Brasil, né? Em 1808. E houve a abertura dos portos às nações amigas, acabando com o exclusivismo português, mas Portugal ainda tomando decisões importantes para o Brasil. Metrópole, para você entender, é um tipo de cidade responsável por gerar uma grande dependência econômica, política e social em outras localidades e regiões. Toda a vida econômica, social e política girava em torno do patriarca, cuja influência se estendia à igreja, ao Estado e a todas as outras instituições sociais e econômicas. Do ponto de vista social, era o sistema de parentesco que definia a posição de cada membro da sociedade, ou seja, todas as possibilidades e limitações impostas às pessoas dependiam da posição ocupada: filho, parente, afilhado, compadre, cabra, escravizados, etc. Por isso, uma das características desse modelo era a baixa mobilidade social. Então, pessoal, até aqui você pode ver que, segundo Gilberto Freire, o modelo de família patriarcal é o quê?
é uma família formada por casal. Filhos legítimos, afilhados, agregados, escravizados, concubinas, filhos bastardos, entre outros, que para Gilberto Freire, esse modelo de família predominou no Brasil durante todo o período colonial e imperial, sobrevivendo em algumas regiões até o século XX. Então esse é o ponto de vista de Gilberto Freire sobre a família patriarcal. Agora, nós vamos ver o que pensa outros sociólogos, que outros sociólogos, além do Gilberto Freire, têm um pensamento diferente a respeito da família patriarcal. Tem pontos de vista diferentes, você vai entender agora. Outro sociólogo que contribuiu com a discussão sobre o patriarcalismo foi Oliveira Viana, 1883 a 1951. Para ele, o nepotismo era um elemento central do patriarcalismo brasileiro, pois, ao favorecer parentes e agregados, concedendo-lhes cargos administrativos e políticos, os patriarcas aumentavam ainda mais o seu poder. Eles ancoravam sua força na fidelidade da parentela, conquistada através desses favores. Para esse estudioso, inclusive, quando o Brasil se tornou independente e o Estado se fortaleceu, essas famílias ocuparam os novos cargos políticos e administrativos centrais e se mantiveram no poder. É isso que pensa Oliveira Viana. É isso que o Oliveira Viana, é esse o ponto de vista de Oliveira Viana sobre o patriarcalismo. Pessoal, ele falou, o Oliveira Viana, ele falou do nepotismo, que segundo ele era um elemento central do patriarcalismo brasileiro. O que significa nepotismo? Nepotismo é a ideia oriunda da autoridade exercida pelos parentes dos papas na administração eclesiástica, ou seja, o nepotismo ocorre quando alguém que ocupa um cargo político emprega seus familiares em cargos públicos. Tá aí o significado de nepotismo. Outro sociólogo que também estudou a família patriarcal foi Antônio Cândido, 1918 a 2017. Segundo ele, esse modelo de família passou por transformações significativas no século XIX e início do século XX, devido principalmente à urbanização e modernização vividas pelo Brasil na época. Para o sociólogo Antônio Cândido, essas mudanças, no entanto, não foram capazes de pôr fim à moral patriarcal, que se perpetuou ao longo da história do país. Essa moral inclui o papel social submisso atribuído às mulheres, a virilidade associada aos homens e a prática da violação dos direitos dos menos afortunados pelos mais ricos, vista por ele como uma herança da sociedade escravista. Mesmo com a desintegração do patriarcalismo, seus traços principais se mantiveram por muitas décadas, sendo alguns deles perceptíveis até hoje. Eu vou mostrar agora a foto do Antônio Cândido, 1918 a 2017. Foi um sociólogo, professor e crítico literário. Seus estudos inovaram o pensamento brasileiro. Paraty, Rio de Janeiro, 2011. Observem a imagem. Pessoal, eu vou falar agora do Paulo Régis Neves Freire. Foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado um movimento chamado Pedagogia Crítica. É também o patrono da educação brasileira, que é o Paulo Freire.
Patrono é o que luta e ou defende uma causa, ideia, protetor. É um protetor, né? Então, o Paulo Freire, ele lutou, defendeu a educação brasileira. E ele né, Paulo Freire, ele foi um educador. Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro, e ele é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, né? Então, de extrema importância para a educação. E não só para a educação, como para, né, o mundo, né? Porque a educação é um dos pilares, né? A educação é um dos pilares mais importantes, né, na sociedade. A educação, né, começa com a educação. Tudo começa com a educação, com o aprendizado, né? Pessoal, vou pedir para vocês pesquisar na internet, pesquise na internet o que é pedagogia crítica. Então vê lá no Google o que é pedagogia crítica, tá? Aí você, pesquisando na internet, você vai saber o que é pedagogia crítica, ok? Gilberto Freire. Vou falar do Gilberto Freire, que é assunto, né, da nossa aula de hoje. Gilberto Freire, escritor. Gilberto de Melo Freire foi um polimata. Polimata é um indivíduo que estuda ou que conhece muitas ciências. Então, Gilberto Freire, ele conhecia muitas ciências. Por isso que ele foi considerado um polimata. Foi um polimata brasileiro. Como escritor, dedicou-se à ensaística, que é um ensaio da interpretação do Brasil sobre ângulos da sociologia, antropologia e história. Foi também autor da ficção, jornalista, poeta e pintor. Foi de tudo um pouco, né? É considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX. É isso, pessoal. A nossa aula termina por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou da aula, aprendeu, achou interessante, já deixa o seu like logo abaixo. Eu fico por aqui e até uma ótima semana e até quarta-feira. Tchau, pessoal. Até quarta-feira.